visão bem global e acho que tentando me atualizar sempre dos debates que estão acontecendo, porque acho que a justiça restaurativa é um saber muito em construção. Então, acho que isso é muito bom, porque tem muito espaço. E a gente sabe que a academia não é sempre que tem espaço, né? A gente acho que sempre tenta cravar um pouco o nosso espaço naquele ambiente que tem muitas qualidades e muitas questões, né, difíceis de desenvolvimento. E aí a ideia, então, hoje, acho que é mais apresentar essa pesquisa que eu fiz. Eu comecei a fazer ela, na verdade, em 2020, então eu fiz ela em 2020. Em 2021 eu vim um pouco aperfeiçoando ela, e aí eu estou num processo de publicação com a editora Blucher, então só queria pedir, não uma confidencialidade, mas acho que um cuidado assim, com os dados que eu vou apresentar, se vocês puderem. E, claro, né, assim que sair a publicação, ela vai ser publicada naquele modelo de Open Access, né, que é um modelo em que as pessoas podem acessar gratuitamente ou adquirir o livro digital, enfim, de forma paga. Então, aí vocês vão ter acesso a todos os dados e vai ser muito legal a gente poder trocar também aí com as críticas de vocês. Então, acho que é isso. Como a Rê falou, né, a minha motivação para fazer essa pesquisa foi um pouco tentar entender melhor como que se deu o desenvolvimento da justiça restaurativa no Brasil e qual é o panorama atual da justiça restaurativa no Brasil, porque eu vinha estudando justiça restaurativa e eu não tinha muito essa visibilidade, diferentemente do que normalmente acontecia, né, nas outras áreas que eu estudei. Enfim, eu sempre gostei muito da parte de história, fiz algumas matérias no FELESH, né, que o pessoal da Sanfra faz bastante, e eu sentia muita falta de ter uma imagem, assim, né, um panorama do que estava acontecendo atualmente e de como que se deu esse desenvolvimento. E aí eu tinha uma impressão muito grande de que a história da JR era um pouco pessoalizada, no sentido de que ela era contada pelos próprios atores que participaram da formação dela. E isso, por um lado, é muito bom, eu acho que é muito rico, porque a gente tem acesso, né, eu, pelo menos, tive acesso a histórias incríveis sobre o começo da JR no Brasil, né, então, histórias que trazem uma carga pessoal, subjetiva, que é muito valiosa, acho que é muito rica. Mas, ao mesmo tempo, como alguém que estava tendo acesso a uma parte de historiografia muito elaborada, enfim, que eu acho que é muito interessante no processo da historiografia, de vários métodos, né, eu sentia um pouco falta de uma certa tentativa de objetividade, no sentido de afastar um pouco o que é a história da JR, né, e aí, claro, a história nunca vai ser a verdade, é uma aproximação da verdade, do que são os atores que viveram essa história e as suas impressões sobre a realidade. Então, tentar somar essas várias impressões, né, a partir da análise da bibliografia e do estudo empírico, para conseguir ter um quadro um pouco mais, talvez não imparcial, mas um quadro mais completo do que aconteceu. E aí é meio com base nisso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí, gente, eu vou falar um pouco, mas se... Deixa eu ver. Tá dando para ver? Tá, né? Tá sim, Fê. Obrigada, Carol. Pronto. Eu vou falar um pouquinho, então, eu vou apresentar um pouco para vocês a pesquisa. E aí, qualquer questão, eu estou só sem a visibilidade um pouco aqui das câmeras por causa da tela, mas aí Carol, Rê, Su, enfim, podem me parar. Pessoal também no Júris pode abrir o microfone à vontade. E aí, no final, eu vou deixar um espaço, bastante tempo para a gente discutir. Então, eu também estou com a pesquisa aberta aqui, então se vocês quiserem saber algum detalhe, ou discutir melhor alguma questão, a gente vai ter bastante espaço para isso. E aí, novamente, fico muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Acho que essa pesquisa, a gente tem alguns esforços no Brasil, vem tendo, na academia, de sistematizar o que aconteceu, né, e o que acontece na justiça restaurativa no Brasil. Então, se vocês conhecerem outras pesquisas, outros panoramas, enfim, fiquem à vontade para trazer isso à tona também, para a gente somar. Então, acho que começando, eu queria só apresentar para vocês a metodologia que eu utilizei, e aí aqui o foco não é falar da pesquisa, né, em si,
mas falar da parte da pesquisa que trata principalmente dessa historiografia, digamos, né, da história, na verdade, que acho que não chega a ser uma historiografia, mas da história da JR no Brasil. Então, só para vocês saberem de onde eu estou partindo, por que eu estou falando isso, como eu sei essas informações, enfim. Então, a pesquisa foi feita principalmente com base numa revisão bibliográfica, que é basicamente uma análise da literatura, né, do que foi produzido sobre justiça restaurativa no Brasil e essa trajetória, tanto na literatura nacional quanto estrangeira. E aí, por incrível que pareça, tem algumas questões, acho que alguns episódios, enfim, que a gente tem mais informação sobre o que aconteceu no Brasil na literatura estrangeira, e aí eu vou contar um pouquinho melhor isso. Eu também circulei, entre abril e setembro de 2020, um formulário de questões do Google Forms, era um formulário bem objetivo, que tinha, né, que buscava coletar dados quantitativos mesmo, para entender o perfil das iniciativas de justiça restaurativa que estavam ativas, e que a maior parte ainda está ativa. E aí eu coletei 107 respostas de pessoas, enfim, órgãos que responderam efetivamente o formulário, mais 15 iniciativas em tribunais que não me responderam, mas que eu mesma fui atrás das informações e consegui responder as questões do formulário com base no que tinha na internet e no site dos tribunais. Então, ao todo, eu sistematizei informações sobre 122 iniciativas, e eu também fiz entrevistas com representantes de algumas iniciativas, enfim, organizações de justiça restaurativa. Eu entrevistei a Petronella Bonen, que é do CEDEP, né, do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, também é pesquisador em JR, o Nirson Neto, que é um grande parceiro aqui nosso do Nujures, e ele coordena o CEJUA, né, que é a Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia, e ele também é um grande pesquisador em JR, que eu admiro muito, e que traz muito essa perspectiva da JR comunitária. E o Marcelo Salmazo, que é um juiz de direito e que também faz parte do comitê do CNJ, que tem discutido e implementado a Política Nacional de Justiça Restaurativa, tendo sido, inclusive, o relator dessa política nacional. Então, foi muito interessante conversar com ele, porque ele estava 100% a par, assim, das novidades, digamos, sobre a implementação da política nacional, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Tá dando para me ouvir bem, gente? Só que eu estou meio sem visualização aqui. Sim, Fê. Sim? Beleza, obrigada. Obrigada. Então, pessoal, começando, acho que um pouco como a Rei colocou, o que eu observei na bibliografia, né, na literatura, é que a gente tem uma primeira parte, assim, sobre a história da justiça restaurativa, que é contada como se fosse uma narrativa oficial. E aí aqui, a ideia de uma narrativa oficial não tem um caráter de crítica necessariamente. O signo, né, o conceito narrativa oficial, até está escrito em um dos relatórios do CNJ, que foi um mapeamento dos programas de justiça restaurativa no âmbito dos tribunais, feito em 2019. E aí essa narrativa oficial, ela normalmente não vem junto, pelo menos nos documentos que eu vi, do Poder Judiciário principalmente, e de alguns ministérios públicos, com o contraponto a ela, que seria uma narrativa não oficial. Então, justamente com base nisso que eu comecei a investigar o que seria essa narrativa não oficial, porque se está escrito que há uma narrativa oficial, parece que haveria uma narrativa com algum outro adjetivo, né, que aí alguns colocam como comunitária, alguns colocam como periférica, alguns colocam como uma narrativa, acho que de contraposição, de resistência, enfim. Mas, basicamente, né, acho que é importante a gente conhecer todas essas narrativas para que a gente possa entender até por que se fala, né, em uma narrativa oficial. E aí, essa narrativa oficial conta que a justiça restaurativa teria começado no âmbito de um programa de modernização da gestão do sistema judiciário, em 2003, que tinha como objetivo tornar a justiça mais rápida e mais acessível, porque, como alguns de vocês sabem, principalmente os alunos, acho que da Sanfran, enfim, advogados, a gente tem uma justiça que é muito sobrecarregada, né, muito morosa, e a gente vem tendo aí, acho que nas últimas 2 décadas, muitas iniciativas do judiciário para tentar otimizar a justiça,
E aí a justiça restaurativa, então, foi introduzida um pouco nesse contexto. Aí a gente teve a Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, ali em 2003, que fez uma parceria com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para implementar alguns projetos piloto de justiça restaurativa no Brasil. E aí, essa parceria teve uma inspiração muito grande em projetos, né, em processos, acho que restaurativos internacionais, principalmente o que estava acontecendo em países como a Nova Zelândia, e veio muito encabeçada por servidores mesmo do judiciário, principalmente aí, juízes, desembargadores, que tinham interesse nesse tema, que já estavam estudando esse tema, e que quiseram, então, começar, né, fazer um esboço do que seria a justiça restaurativa no Brasil e experimentar. E aí, no âmbito, né, dessa parceria, veio o projeto que é o Promovendo Prática de Justiça Restaurativa no Sistema de Justiça Brasileiro, em 2005, que foi implementado por meio de 3 projetos piloto em 3 regiões do Brasil. Então, o primeiro deles, e aqui a gente tem bastante informação sobre esses projetos, então, tanto na pesquisa, enfim, que vai sair no fim do ano, mas também a gente tem, eu coloquei aqui algumas referências, mas a gente tem muitas outras, então acho que se vocês quiserem se aprofundar nesses projetos piloto, a gente tem, acho que eu diria que é o que a gente tem mais informação pública sobre. Então, a gente teve um deles em São Caetano do Sul, em São Paulo, que foi na Vara da Infância e Juventude, baseado principalmente em círculo de construção de paz. E aqui, pessoal, só mais um parênteses, a gente tem pessoas, inclusive no júris, que participaram ou tiveram contato com alguns desses projetos. A Adri é uma pessoa que eu sei que acompanhou muito esses processos, então a gente tem o que está registrado na bibliografia, e a gente tem relatos pessoais das pessoas sobre o que aconteceu, e acho que é sempre rico a gente ter acesso a eles, então fiquem à vontade também para dar suas contribuições, se vocês quiserem. E aí, a bibliografia aponta, né, que os métodos que foram mais utilizados foram círculos de construção de paz, e aí, enfim, pais, alunos, pessoas da comunidade participaram de cursos de capacitação também em comunicação não violenta, e acho que a gente já vai entender um pouco melhor a relação entre a JR e a comunicação não violenta no Brasil, que acaba sendo muito conjunta. Eu sei que aqui no Júris a gente também sempre começa, né, uma aproximação da JR em conjunto com a comunicação não violenta, então a gente vai entender um pouco melhor isso. E aí os casos eram principalmente indicados pelos juízes, promotores, enfim, servidores do judiciário, ou pelo próprio Conselho Tutelar, cabendo à vara ali em conjunto com o Ministério Público encaminhar os casos que eles achavam que fazia sentido aos círculos e acompanhar, né, aqui a gente tem fiscalizar, que é o termo que se usou, né, na bibliografia, mas acho que acompanhar principalmente esses acordos. E aí, nos casos em que os acordos eram cumpridos, havia a possibilidade de remissão de pena, normalmente requerida pelo Ministério Público. E aí a remissão de pena é quando você tem uma diminuição, normalmente, da pena, ou que pode até ser, enfim, uma substituição, acho que pode quase acabar, também, dependendo em alguns casos, com a pena, mas que não necessariamente anula ela. Então, só acho que esse ponto. E aí a gente tem os dados, né, de que entre 2005 e 2007 foram realizados 160 círculos, o que é bastante coisa, pelo menos considerando um panorama comparativo, assim, com outros países, quando os círculos costumam acontecer. Então, a gente teve esse processo de São Caetano do Sul, a gente teve um processo no Núcleo Bandeirante em Brasília, que aí não era voltado à Vara da Infância e Juventude, e sim a crimes de menor potencial ofensivo, né, infrações de menor potencial ofensivo, em que era possível ter uma composição civil ou uma transação penal nos termos da Lei 9.099 de 95, que trouxe muito essa questão dos juizados especiais e de formas, enfim, mais acessíveis de justiça em casos menos graves. E aí o principal método aqui era a mediação vítima-ofensor, que é um pouco diferente das conferências vítima-ofensor-comunidade, então elas não partem exatamente do mesmo lugar, e acho que é claro que existem diferentes interpretações sobre a diferença entre elas, porque, novamente, a justiça restaurativa está em construção, mas a comunidade tem um papel que pode, né, a comunidade pode estar presente, mas não precisa.
E aí, novamente, os casos eram encaminhados pelos juízes, promotores ou equipe técnica, né, para o processo restaurativo, e aí os critérios apontados eram conflitos entre as pessoas que pudessem ser projetados para o futuro, então que as pessoas pudessem continuar convivendo, ou enfim, ressignificar, parece que a sua relação, e uma necessidade de reparação patrimonial ou emocional, excluindo-se os casos de violência doméstica e uso de substâncias entorpecentes. E aí, eu estou falando desse critério, pessoal, porque acho que uma questão que eu sempre tive e ainda tenho quem decide que um caso vai para a justiça restaurativa, ou que ele pode não ir. Então, acho que esse era meio... É por isso que eu estou dando destaque para essa informação. Aí aqui eu peguei um trechinho de uma fala da Mariana Fernandes Távora, que era promotora de justiça do MPDFT, né, do Ministério Público do Distrito Federal, numa audiência pública que foi realizada justamente para discutir como estava indo a implementação da justiça restaurativa no Brasil. E aí, enfim, ela relata, né, aqui que os encontros aconteciam entre autor e vítima, podendo haver participação de familiares ou da comunidade, então daí que também vem essa questão que eu coloquei um pouquinho antes. E aí existiam também os pré-círculos, que costumam acontecer na maior parte das práticas, em que eles analisavam se as partes estariam preparadas para o encontro, e aí tentavam fazer um encontro envolvendo efetivamente vítima e ofensor ou autor. Aí a gente teve também um terceiro projeto piloto, que foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também na Vara da Infância e Juventude. Então, né, só recapitulando, a gente teve 2 projetos na Vara da Infância e Juventude e um com crimes de menor potencial ofensivo, denominado Justiça para o Século XXI, e que tinha como base o que seria chamado ali, né, de prática de comunicação não violenta, círculos restaurativos e encontros restaurativos. E aí eu já vou explicar o que foi considerado como círculo restaurativo e encontro restaurativo nesse projeto. E aí é interessante que, principalmente no caso de Porto Alegre, já existia uma certa estrutura de JR que estava sendo construída principalmente pelos juízes, né, da Júris no Rio Grande do Sul, que estavam estudando JR, estavam estudando mediação penal. Então, já existia um estudo incipiente ali e que parece ter sido um fator, talvez, indicativo, né, e que contribuiu para que esse projeto fosse realizado lá. Então, acho que já tinha, né, esse panorama. E aí, processo de conhecimento. Então, aqui é uma questão um pouco técnica e que acho que não vale a pena explicar muito, porque tem pessoas que não têm muito esse panorama do direito, mas para quem, né, tem conhecimento sobre essa área, o processo de conhecimento é quando o promotor, enfim, ou até um privado que foi réu, ajuiza já uma ação, né, uma ação penal contra o réu, e aí a gente tem o processo de conhecimento, que é onde se vai discutir o que aconteceu, basicamente, em linhas gerais. Então, existia um encaminhamento para o processo de justiça restaurativa no âmbito do processo de conhecimento, após uma audiência inicial ou de instrução, que é onde se produzem as provas, ou na fase de execução das medidas socioeducativas, né, já que a gente estava tratando da vara de infância e juventude. Em alguns casos, o próprio promotor já excluía o processo e encaminhava o caso para a justiça restaurativa, mas era mais raro. E aí, aqui, só para a gente caminhar também, eu queria só fazer um pequeno parênteses aqui para explicar aqui. Segundo a bibliografia, né, e aí aqui a gente tem principalmente o relato do Leoberto Brancher, que foi um desses juízes que participou desses processos, os círculos restaurativos, eles estão descritos aqui, né? Eles eram reuniões restaurativas com a participação da vítima ou seus apoiadores, então eles poderiam não estar presentes, e que poderia até acontecer mediante um representante, ou uma carta, ou uma gravação. Então, não necessariamente tinha a presença física da vítima, e eles podiam ocorrer em escolas ou no âmbito dos processos judiciais, como eu tinha mencionado. E aí, também havia, e aqui acho que é um ponto importante, os chamados encontros restaurativos,
que ocorriam sem a participação direta da vítima. Então, já, né, quando a justiça restaurativa estava começando a ser implementada no Brasil, a gente tinha a possibilidade de encontros em que a vítima não participava, e aí que, enfim, tinham como objetivo, e que aqui a ideia não é fazer um juízo de valor disso, então é mais uma questão informativa, trabalhar os conflitos, né, podendo eventualmente haver um pedido ao final do processo para que houvesse um contato com a vítima. Mas, enfim, existiam já esses encontros sem a participação necessária da vítima e que acontecem em muitos tribunais hoje em dia também. E aí, por isso que eu achei importante a gente trazer essa informação. E aí, pessoal, a gente tem, então, além dessa narrativa oficial, digamos assim, algumas outras narrativas que nem sempre são contadas pela literatura, às vezes elas são brevemente mencionadas como já existiam outros projetos de justiça restaurativa no Brasil, mas não se sabe muito sobre eles, ou são muitos e, enfim, é isso, e não há muitos detalhes sobre o que tinha acontecido, ao passo que sobre esses projetos piloto a gente tem bastante informação. Então, aqui eu não vou fornecer informações sobre todos os projetos que já existiam ou que existiram na primeira década, ali, né, entre 2000 e 2010, mas acho que eu vou falar dos principais, que foram os primeiros também, e aí fiquem à vontade também para acrescentar outros projetos que vocês sabem que existiam naquela época, enfim. O primeiro deles, e que pelo que eu vi na bibliografia, parece ter sido efetivamente a primeira tentativa informal, né, de implementação da justiça restaurativa no Brasil, foi protagonizado, digamos assim, pelo Dominique Barter, que é um militante, acho que principalmente, né, um comunicador social. Acho que é muito difícil, eu já li também, pesquisador social, é muito difícil encaixar o Dominique Barter em qualquer uma dessas caixinhas, enfim, que é britânico, enfim, ele morava na Inglaterra, e ele já era um militante, ele participou, enfim, de vários movimentos de luta, de classe na Inglaterra, e ele veio para o Brasil porque ele estava em um relacionamento com uma brasileira, então ele veio cá, talvez pelo destino, talvez por acaso, enfim, mas ele veio por esse relacionamento amoroso. E aí ele conta, né, e aí a gente tem entrevistas com ele também já participou aqui, a gente teve a honra de receber ele no Júris, que ele chegou ao Rio de Janeiro e ele percebeu que existia o que ele chama de um apartheid social, né, que acho que da minha parte eu concordo, entre a população negra e a população branca, né, no Rio de Janeiro, principalmente por uma questão da violência e da luta de classes em relação às favelas, né, as pessoas que estavam morando nas favelas e que eram periferizadas. E ele decidiu, então, entender melhor como acontecia esse conflito de classe, enfim, o que estava acontecendo. E aí ele, né, sendo um estrangeiro, decidiu subir lá, ele conta, né, subir os morros do Rio de Janeiro e conhecer mesmo as favelas e principalmente no começo as crianças e depois os adultos, porque as crianças, ele conta que eram as únicas que paravam para falar com ele no começo, e conversar com essas pessoas e tentar entender a realidade delas e os conflitos delas. Então, ele foi conversando, foi tentando se inserir ali de alguma forma, e nesse meio tempo ele também foi tendo contato com o Marshall, né, que é o criador e sistematizador da comunicação não violenta, e tentando aplicar alguns desses princípios que ele vinha aprendendo nessas práticas que ele estava tentando fazer. E aí, né, isso foi no começo da década de 90, e aí basicamente ele conta que ele foi conseguindo criar uma relação com as crianças, depois com os adultos, e fazer círculos em que as pessoas discutiam os conflitos delas, e aí inevitavelmente discutiam conflitos comunitários e estruturais, porque isso estava muito misturado com as questões pessoais, né, interpessoais. E aí, a partir disso, ele desenvolveu os chamados círculos restaurativos. E aí aqui eu vou deixar um trechinho de uma entrevista dele, em que ele fala como eram os círculos restaurativos, e são ainda, porque ele ainda aplica essa prática em alguns lugares no Brasil.
e que parecem um pouco diferentes do que a gente viu aqui que acontecia em Porto Alegre e que era chamado de círculo restaurativo. Então, eu queria só trazer atenção para essa diferença. E aí ele conta, né, que existiam os pré-círculos ali na comunidade e que e aí ele conta, né, de uma forma bastante informal, que aí, a partir dos pré-círculos, eles juntavam as pessoas e eles tentavam fazer perguntas e construir um diálogo para que as pessoas realmente conseguissem se ouvir. E aí aqui é interessante que o Dominique fala, e eu também li alguns artigos internacionais falando que a prática dos círculos restaurativos, né, que seria a prática brasileira, digamos assim, nascida no Brasil de justiça restaurativa, ela nem sempre, ou na maioria das vezes, não usa a peça de fala. E que é um tipo de prática em que as pessoas elas conseguem até falar ao mesmo tempo e se ouvir, o que parece ser uma característica bem forte, assim, com esse tom brasileiro, digamos assim. Então, é muito interessante ouvir o Dominique falando sobre esses círculos restaurativos. E, enfim, ele relata que aí o facilitador ele consegue entrar, né, e fazer perguntas e direcionando essas perguntas para que se possa entender o que efetivamente aconteceu. E aí, ao final, eles têm uma espécie de acordo, né, um acordo que pode ser escrito de alguma forma, mas que me parece que é mais informal e que vai sendo acompanhado pela comunidade. Então, os círculos restaurativos, eles são, né, novamente, para a gente ter isso, eu acho um ponto muito interessante, eles são muito reconhecidos na bibliografia estrangeira como o método de justiça restaurativa brasileiro, e que muitas vezes a gente não tem contato, ou não entende direito do que se trata e acaba entendendo que o círculo restaurativo é qualquer tipo de círculo de justiça restaurativa, o que, conforme a gente vê, né, em termos de documentos históricos, não era assim, pelo menos em 1990 aos anos 2000. Além, né, desse projeto protagonizado pelo Dominique e por essa população, né, das favelas do Rio de Janeiro, a gente tem também as SPERE, que são as Escolas do Perdão e da Reconciliação, que chegaram ao Brasil, né, ali a partir de 2002, mais ou menos, e que entraram em contato com o CEDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, principalmente com a intermediação da Petronella Bonin, que é uma das pessoas que eu entrevistei. E aí, esse encontro permitiu que as escolas do perdão e da reconciliação, que têm origem colombiana e que tinham muito esse foco na prevenção à violência e no trabalho do perdão, tivessem um contato com o que a Nelly, né, que é a Petronella, estava estudando naquela época, principalmente ali em 2002, que era a justiça restaurativa. E a partir desse encontro, e aí a Petronella ela conta que em 2002 ela foi assistir uma palestra do padre Leonel Navais, que foi o criador, né, das SPERE, e que ela se interessou muito pela parte do perdão, e que era algo que ela até estava estudando, assim, da vida acadêmica dela, principalmente com base ali na Hannah Arendt, e ela ficou pensando em talvez alguma forma de unir isso com os cursos que ela estava tentando montar no âmbito do CEDEP, no trabalho que eles já estavam tentando fazer de justiça restaurativa, justamente porque naquela época estava tendo uma discussão sobre armamentismo, sobre a população se armar, e estava num momento, né, político que acho que no Brasil não é muito raro de acontecer, bastante conflituoso. Então, ela conseguiu misturar um pouco essa questão do perdão com a justiça restaurativa, e aí em 2005, ela, junto com a Joana Blaney e outras pessoas do CEDEP, formaram um curso de Fundamentos de Justiça Restaurativa, que bebe muito nessa parte do perdão das SPERE. E esse curso ele foi aplicado, aí eu deixei um trechinho aqui do relato indireto que eu faço da entrevista com a Nelly, com profissionais da Guarda Civil local, na região do Capão Redondo, e ela relata que foi um curso que teve muito sucesso, assim, que foi muito potente, e que ela nunca tinha imaginado trabalhar perdão e justiça restaurativa com pessoas da Guarda Civil, né, com profissionais da Guarda Civil. E aí, a partir de então, esse curso foi sendo aperfeiçoado e hoje em dia ele é ministrado em vários lugares do Brasil, enfim, ele faz parte da formação de muitos facilitadores. Então, acho que essas foram duas experiências que costumam não ser contadas e que eu acho que são muito potentes e dizem muito sobre essa parte
acho que mais comunitária, mas talvez em oposição, né, inevitavelmente, pela forma que a narrativa é contada, a essa narrativa oficial. E aí, pessoal, além disso, aí eu vou tentar dar uma agilizada aqui também para a gente conseguir partir para as perguntas daqui a pouquinho. A gente teve, né, não só esse desenvolvimento mais prático da justiça restaurativa, mas algumas tentativas de sistematizar a justiça restaurativa, os princípios da justiça restaurativa e uma base, né, um chão único, digamos assim, para como ela deveria acontecer na prática no Brasil. E aí, os primeiros documentos que a gente tem com uma inspiração normativa, né, uma tentativa de normatizar, não no sentido de criar regras intransponíveis, mas no sentido de criar uma certa uniformização, né, esse certo guarda-chuva que a gente fala, né, que a justiça restaurativa é um conceito guarda-chuva que abarca muitas coisas, mas que tem coisas em comum. O primeiro documento que a gente teve, os primeiros, na verdade, foram cartas conjuntas de intenções que foram discutidas em congressos nacionais, em que participavam pessoas que estavam estudando justiça restaurativa, pessoas que participaram desse projeto piloto, e, enfim, estudiosos, juízes, desembargadores, professores que estavam ligados à justiça restaurativa. A primeira foi a Carta de Araçatuba, a segunda foi a Carta de Brasília e a terceira foi a Carta de Recife, e elas aconteceram nesses congressos em que essas cartas foram editadas, aconteceram entre 2005 e 2006, e elas eram muito inspiradas na resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que é de 2002, e que é um documento que trouxe uma certa parametrização, alguns princípios, né, da justiça restaurativa. Então, esses documentos tinham uma inspiração muito forte internacional. Acho que esse é o principal ponto aqui, né, dessa influência internacional sobre essa sistematização dos princípios da justiça restaurativa no Brasil. Depois disso, a gente teve, então, uma primeira tentativa, um primeiro projeto de lei voltado à justiça restaurativa, que iria, né, introduzir alguns dispositivos sobre isso no Código Penal e no Código de Processo Penal, e também na Lei dos Juizados Especiais, e ia permitir o uso de processos de justiça restaurativa na justiça criminal, focado principalmente em crimes menos graves, né, e contravenções penais. E aí, a bibliografia critica bastante esse projeto de lei, porque ele, em primeiro lugar, não apontava quais que eram os crimes que poderiam ser objeto de justiça restaurativa, nem qual era o critério usado para isso. Então, de certa forma, ela permitia uma discricionariedade muito grande, né, e a discricionariedade normalmente depende de poder. Então, ela não solucionava essa questão de qual é o critério dos casos que vão ser encaminhados à justiça restaurativa. Ela também violava alguns princípios considerados nucleares da JR, como a voluntariedade, então ela não incluía isso. E ela também não impunha ela não trazia nenhum impedimento, né, para que o Ministério Público ajuizasse uma ação penal enquanto um processo restaurativo estivesse em curso. Então, ela gerava um risco de que houvesse uma dupla penalização, né, uma duplo endereçamento do conflito, com vieses muito diferentes, né? Então, um endereçamento restaurativo e, ao mesmo tempo, uma ação penal que poderia culminar numa prisão. E ela também deixou de estabelecer critérios para como um acordo fruto de um processo restaurativo seria recebido pelo judiciário ou pelo próprio Ministério Público. O que esse acordo vincularia, se esse acordo, por exemplo, impediria a ocorrência de uma prisão, enfim, coisas assim. Além desse projeto de lei, né, a gente teve uma tentativa de um novo projeto de lei mais recente, que foi proposto pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT. E aí aqui só um pequeno parênteses também, o Paulo Teixeira, o filho do Paulo Teixeira, na verdade, fez cursos no CEDEP, conheceu a Petronella Bonin, e era muito engajado nessa questão da militância pela implementação da JR no Brasil. E o filho dele acabou, enfim, falecendo num acidente e deixou um diário em que ele falava bastante sobre a JR e que o Paulo Teixeira teve acesso posteriormente. Então, a justiça restaurativa, né, e aí a gente vê um pouco a agência das pessoas nessa construção da história, bebeu muito, né, nessa experiência pessoal do Paulo Teixeira,
E aí ele chamou diversos especialistas e práticos, né, facilitadores, inclusive de justiça restaurativa, incluindo a própria Petronella, para participar da discussão desse projeto de lei em 2019. E aí, diferentemente do anterior, ele tinha uma perspectiva muito mais minimalista da política criminal, né, e de uma implementação maior da JR, para que ela realmente pudesse ser uma alternativa efetiva ao cárcere, né. E ele, então, disciplina, inclusive critérios, enfim, a forma de aplicação da JR, facultando a possibilidade, né, da JR culminar na extinção da pena. Então, é uma mudança bem significativa em relação ao projeto anterior e que está em trâmite agora perante a Câmara dos Deputados. Então, a gente vai ver o desenvolvimento desse projeto nos próximos anos, eu acredito. Além disso, a gente teve algumas resoluções do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Aí a gente teve, né, uma primeira resolução, deixa eu só ver se está aqui. Ah, está aqui. Perdão, pessoal, que aquele slide ficou, acho que cortado. A gente teve uma primeira resolução, né, e aí aqui as resoluções do CNJ, elas têm um caráter muito de recomendação, né, e muito voltado à forma do Poder Judiciário de implementar políticas públicas, que é algo que vem acontecendo bastante, principalmente pela militância de alguns ministros do STF, né, que acabam presidindo o CNJ. Então, a gente teve a resolução 125 do CNJ, que trouxe a política judiciária de tratamento de conflitos de interesses para trazer meios consensuais de resolução de conflitos, e que logo depois veio a lei de mediação. Então, a gente já tinha um panorama dentro do judiciário de trazer essas práticas de mediação e de resolução alternativa de conflitos. Aí, em 2015, quando o ministro Ricardo Lewandowski assumiu a presidência do CNJ, ele lavrou uma portaria que incluiu a justiça restaurativa como uma das 12 diretrizes do biênio, em que ele ficaria presidindo o CNJ. E aí, logo após isso, a gente teve a resolução 225 de 2016, que acho que é a resolução mais famosa, enfim, da JR. As pessoas que trabalham com JR ou estudam normalmente têm essa resolução como um guia ou como algo bem relevante, porque ela dispõe sobre a política nacional, né, de justiça restaurativa, e ela principalmente sistematizou os princípios de justiça restaurativa e algumas guidelines, né, algumas diretrizes para a implementação da justiça restaurativa no Brasil. Então, até hoje, esse documento é muito importante, muito relevante, apesar dele não ser vinculante no sentido de não dispor regras como se fosse uma lei, né? Ele traz recomendações, mas que têm sido seguidas por muitos projetos. E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar uma das possíveis consequências que essa resolução teve na prática. E aí, finalmente, a gente teve, né, entre ali 2019 e 2020, o planejamento, né, consolidado da Política Nacional da Justiça Restaurativa no Poder Judiciário, que foi elaborado pelo CNJ e que teve relatoria justamente do juiz Marcelo Salmazo, que foi entrevistado, né, na pesquisa. E aí, esse planejamento trouxe uma série de medidas, enfim, de propostas para os próximos passos, digamos assim, da implementação da justiça restaurativa no Brasil, que é onde a gente está, mais ou menos, atualmente. Então, eu trouxe isso para vocês, acho que mais como uma instigação, assim, para que vocês possam ir acompanhando o que vai acontecer nos próximos anos, enfim, o que está acontecendo esse ano. Então, dentre as medidas trazidas, né, por esse planejamento, a gente tem a criação de um fórum permanente de justiça restaurativa no âmbito do CNJ, incentivo a programas e projetos de JR, o fortalecimento de um órgão central de gestão e coordenação dos tribunais, né, e dos projetos de justiça restaurativa nos tribunais, articulados com escolas de magistratura e judiciais, e participação e parcerias com instituições públicas e privadas. Então, acho que aqui uma preocupação muito grande em integrar o que está acontecendo na justiça restaurativa em âmbito nacional. Ao mesmo tempo, descentralização dos projetos, né? Ao mesmo tempo que existe essa integração no sentido de gestão da JR, existe uma preocupação em descentralizar os projetos para que eles cheguem mais nas comunidades, né? Em âmbito local, e para que grupos, enfim, locais possam se apropriar da JR também.
a participação de integrantes, né, das equipes técnicas do judiciário nos projetos de justiça restaurativa, e aí também mecanismos de financiamento dos projetos de JR, inclusive articulados com outras instituições. Mais um ponto aqui é que o CNJ está num processo de tentar uniformizar, né, de trazer algumas diretrizes para o ensino da JR no Brasil, né, o ensino-aprendizado da JR no Brasil. E eles têm feito isso mediante consultas, eles consultaram, se eu não me engano, acho que 28 instituições, enfim, extensões que dão formação em JR em 2020, e aí eles deixaram essa questão para ser trabalhada melhor, né? Então eles não incluíram muitos detalhes no planejamento consolidado, e agora a gente vai ver os próximos passos em relação a isso também. E aí, pessoal, também tentando caminhar aqui daqui a pouquinho para uma conclusão, para que a gente possa conversar e não fique muito maçante, eu queria só trazer para vocês alguns dados sobre o panorama que eu fiz, né, a pesquisa empírica que eu fiz sobre a JR no Brasil atualmente, né, no caso em 2020, que não é mais tão atualmente, mas com base na pesquisa, o que eu verifiquei é que 78% das iniciativas têm algum tipo de vínculo com o poder público, e aqui é interessante notar que poder público não necessariamente é o poder judiciário, né? Então existem ministérios públicos, existem escolas públicas, existem secretarias municipais, estaduais, então esses outros órgãos também fazem parte de projetos de justiça restaurativa. E muitas vezes o que eu notei é que alguns dos projetos que são chamados de justiça restaurativa comunitária, né, entre os facilitadores, e eu também como facilitadora ouço muito falar, né, nessa ideia da JR comunitária, tem também vínculos com o poder público. Então, o que eu notei é que não necessariamente a existência de um vínculo com o poder público exclui o caráter comunitário de um projeto de justiça restaurativa, que é uma hipótese que eu tinha antigamente, eu achava que essa era a divisão. Então, isso foi uma questão que eu notei. Aí também, a maioria dos casos, 77%, né, das iniciativas recebem os casos por meio da intermediação de um juiz ou promotor. Então, assim como eu tinha pontuado lá nos projetos piloto, né, de 2005, até hoje existe uma discricionalidade muito grande por parte dos juízes e dos promotores em relação aos casos que vão ser encaminhados para a justiça restaurativa, em que pese, né, aquele projeto de lei de 2019, que eu falei de relatoria do Paulo Teixeira, traga alguns critérios, a gente atualmente tem uma discricionalidade, né, então a vontade e acho que a educação, a formação de cada juiz e promotor ainda é um fator muito decisivo para a implementação da JR no Brasil, o que particularmente eu vejo como um dos fatores que fazem a JR ser bastante pessoalizada no Brasil. Então, os contatos que você tem e o tipo de participação que você tem em determinados projetos-chave podem influenciar muito a sua carreira, ou enfim, o que vai acontecer na JR e até a efetividade dos projetos. A maior parte dos projetos, né, iniciativas, foram iniciadas entre 2015 e 2020, o que eu acho que é muito interessante, considerando que a resolução, né, que eu falei, 225 do CNJ, foi publicada, né, foi editada em 2015 e publicada em 2016. Então, me parece que essa resolução teve algum tipo de influência para que muitas iniciativas talvez já existissem, ou que existiam com uma forma que não era JR, passassem a se identificar como iniciativa de justiça restaurativa e se formalizassem de alguma forma. A maior parte também das iniciativas tem foco na área da infância e juventude, então 49%, sendo que tem outras que têm foco em outras áreas e tem iniciativas que têm foco em mais de uma área ao mesmo tempo, mas a porcentagem maior em termos das opções que a gente tinha acabou sendo da área da infância e juventude, o que pode ter a ver com, me parece, né, com o fato de que os projetos piloto tinham muito né, 2 dos 3 eram na área da infância e juventude, mas também podem ter a ver com uma certa identificação de princípios que eu tenho visto entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e os princípios da JR. E aqui eu sei que a Adri, né, aqui do Nujuris tem bastante essa bagagem para caso vocês queiram conversar melhor sobre isso.
Também a maior parte das práticas, assim, de lavada, utilizam círculos de construção de paz, sendo que cerca apenas de 30% ou um pouco menos utiliza outras práticas, como as conferências de grupo familiar e as conferências vítima-ofensor-comunidade. Então, isso também pode ter a ver com o fato de que, quando a gente estava mais ou menos em 2005, 2008, a Kay Pranes, que é quem idealizou, né, sistematizou o Círculo de Construção de Paz, veio ao Brasil e deu curso de formação em vários estados, como talvez a ver com questões que dizem respeito ao próprio método. Então, o Círculo de Construção de Paz, eles usam peça de fala. Talvez seja algo que permita um controle maior, ou um funcionamento melhor, e aí aqui a ideia não é fazer um juízo de valor das práticas, mas que funciona diferente de algumas outras práticas, por exemplo, os círculos restaurativos, em que não há peça de fala, né? Pelo menos na origem não havia. Além disso, né, a maior parte dos projetos é protagonizada, né, por servidores públicos, e aí aqui também, né, a gente não tem mais do que 50%, mas existiam mais opções, mais alternativas nesse formulário, justamente com o objetivo de tornar ele mais objetivo e para que as pessoas respondessem. Então, entre as porcentagens obtidas, o número maior era o de iniciativas protagonizadas por servidores públicos. Além disso, a maior parte dos profissionais, né, que participam dessas iniciativas tem formação nas áreas de psicologia, assistência social ou educação, o que para mim, né, que venho do direito, enfim, direito centrada, achei que foi uma novidade, porque eu tinha a impressão de que seriam mais pessoas com formação na área do direito. E a maior parte dos facilitadores foram formados pelo Poder Judiciário, no sentido de que fizeram sua formação em JR com base em cursos ofertados pelos tribunais. Apesar de muitos facilitadores, né, que praticamente 50%, terem se formado com base em cursos ofertados por ONGs ou por outras instituições que não eram ligadas ao Poder Judiciário. E aí, pessoal, aqui só para finalizar mesmo, acho que um ponto que eu acho que não dá para a gente não mencionar, justamente por essa questão dos discursos que aparecem na literatura, e até enquanto participação na comunidade da JR, né, e de todos os processos e discussões que a gente tem como facilitadores, são uma certa, acho que algumas dualidades entre a comunidade e o Poder Judiciário, né, a JR chamada de comunitária, e a JR do Poder Judiciário, e que eu acho que, enfim, é uma divisão que está sendo superada de alguma forma por alguns autores e pesquisadores, e por outros ainda bem marcada, e que, né, fazendo essa pesquisa sobre o percurso histórico, eu percebi que parece que essa tensão, né, entre a JR comunitária e judiciária talvez tenha um pouco a ver com a própria forma que a história, né, dessas iniciativas foi contada e vem sendo contada pelos órgãos públicos e pelos pesquisadores. Então, eu já vi alguns pesquisadores falarem, né, que a JR no Brasil, ela veio pelos tribunais e pelo Estado, e que, então, ela é uma JR que é muito cooptada pelo Estado, sendo que parte desses pesquisadores não mencionam que, na verdade, a JR começou no Brasil em 1990, nas favelas do Rio de Janeiro, de forma bastante prática e informal. Então, ainda que exista uma certa crítica, né, em relação à relação entre os tribunais e a JR, enfim, acho que é sempre importante a gente entender o que efetivamente aconteceu, porque a própria forma da gente trazer essa narrativa pode ir alterando um pouco a forma que a gente lida com a prática. E aí, acho que também, né, uma questão que a gente já discutiu aqui no Júris e que eu acho que é importante trazer para a nossa discussão sobre esse panorama, é que existe a justiça restaurativa, né, na comunidade, então a justiça restaurativa que se faz na comunidade, e a justiça restaurativa que, segundo o Nilson Neto, né, que é quem propôs, acho que essa divisão, pelo menos que eu saiba, que é comunitária no sentido de que é apropriada pela comunidade e vai sendo feita de forma independente em relação a quem ensinou ou trouxe a JR. Então, acho que a gente está num cenário em que isso é bastante discutido e que eu acho que a gente estudar um pouco o panorama da JR no Brasil nos ajuda a ter mais instrumentos para discutir isso de uma forma
talvez menos subjetiva e mais justa de alguma forma, enfim. E é isso, pessoal, acho que essa era essa apresentação inicial que eu queria trazer para a gente discutir. Eu deixo aqui também o meu contato, enfim, vocês podem me contatar pelo grupo do WhatsApp do Nujures, né, pessoal do Nujures, mas pessoas de fora, podem me contatar pelo celular, pelo e-mail, e a pesquisa, caso vocês queiram refutar ou criticar ou trazer elementos ou até pegar as informações com mais detalhes, vai ser publicada provavelmente até novembro. Então, aí eu compartilho com vocês também. E acho que é isso. Vou voltar aqui para a nossa telinha para conversar com vocês melhor. E acho que a gente pode, aí, Rê, Carol, Su, deixo na mão de vocês como vocês preferirem fazer. Acho que seria legal se a gente pudesse discutir um pouquinho. Com certeza, Fê, é muito bom te ouvir sempre. Você sabe que, enfim, não é puxa-saquismo, não, eu sou sua fã. E eu nunca tinha visto você falando sobre a pesquisa, assim, mais sistematicamente. Então, caramba, que trabalho, sabe? Parabéns. Obrigada. Eu acho que é muito importante as pessoas realmente terem acesso a essa pesquisa, essa visão, né? A gente muitas vezes não tem essa noção desse começo informal da JR e até essa problemática do informal, né? Como se fosse uma coisa negativa, né? E não é apropriada pela comunidade. Enfim, muito importante. Espero que você siga nesse caminho. E eu tenho perguntas, mas eu vou esperar, vou ver se mais alguém tem, que daí depois eu vou fazendo, tá? Aqui no YouTube, principalmente a Regina elogiou muito, falou que foi fantástico esse panorama da JR no Brasil, falou parabéns. A Patrícia Nakarato também falou parabéns, falou que é excelente, que adorou saber sobre isso. Daí eu queria abrir para o pessoal aqui que está no Júris da reunião, né, do Meet, se alguém tem alguma pergunta. Eu queria aproveitar, antes dos Nujures também falarem, se é que tem alguma pergunta, também para te agradecer muito, Fê. Quando você fez a sua banca, eu lembro que teve uma possibilidade de assistir, foi um dia que eu não pude estar, e aí eu estava ansiosa para ver sua pesquisa, acho que eu falei isso para você mais de uma vez. E eu te agradeço muito porque eu acredito que esse panorama histórico todo dá até referências para o pessoal aqui iniciar a escrita dos artigos que a gente está fazendo, ou dos ensaios acadêmicos, enfim. E acho que aquele primeiro momento, para mim, foi muito rico para a gente aqui enquanto grupo. Claro que para a comunidade toda, mas dizendo mais assim do nosso lugar daqui. Agora, os seus números me deixaram realmente muito instigadas, assim, e eu acho que mais uma vez mostra esse potencial da pesquisa, de quando a gente olha para os números, a gente pode tirar conclusões muito, muito interessantes mesmo, acho que é essa palavra. E aí o seu slide final, vou comentar um pouquinho dos números, mas eu acho que trouxe um pouco a instigação que eu fiquei, inclusive, com os números. Porque eu escuto muito também, eu acho que isso é um discurso recorrente, como você mesmo trouxe, né, na sua restaurativa, que essa questão é comunitária, é mais formal das instituições, como é que é, uma capta da outra, copta, aliás, da outra, e eu achei muito interessante como quando você traz que essas possibilidades de contato mesmo, né, então ter mais iniciativas dentro, por exemplo, encaminhada do poder público, não vou nem dizer só do poder judiciário, muitas vezes também tem esse envolvimento comunitário, e eu achei isso um material, assim, muito, muito, muito rico. Ao mesmo tempo, então, sabe que não tem essa exclusão, né? Eu também achei muito interessante a quantidade de casos que aumentou, inclusive comunitários, depois da resolução. Então, também, mais uma vez, mostra esse caminhar que pode ser conjunto. Então, vem uma formalização, mas ao mesmo tempo isso motiva também o comunitário, né? Ainda que eu também fique um pouco instigada de saber, será que, assim como a história às vezes não é tão registrada, comunitária, será que também esses números também não podem ser um pouco assim? Mas isso é algo que também foge um pouco ao alcance do pesquisador, ou enfim. Então também... eu fiquei muito inquieta com esses números, eu acho que eu quero, sim, sou uma das que quero ver com mais detalhes. E te agradeço muito, Fê, por trazer tudo isso. E eu acho que agora é isso que a Carol propôs, né? Ver se alguém aqui quer trazer alguma coisa. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube, que é inclusive a Paty, que é do Nujures, tá?
E daí eu vou fazer a dela, daí acho que alguém levantou a mão, a Sabrina, daí a Sabrina pergunta também, tá, Sá? A Patrícia perguntou, né, que ela queria ouvir de você sobre essa crise do público versus comunitário, né? Parte-se desse lugar porque conta da nossa democracia incipiente, mal formada? O que você pensa disso? Eu vou colocar aqui no chat também a pergunta. Bom dia, gente. Posso fazer minha pergunta também para ir numa leva? Claro. Tá bom. Oi, Fê. Eu não conhecia você, eu participo do Nos Júris, né? E entrei no começo do ano. E eu também estou fazendo meu TCC a respeito de justiça restaurativa, mas é numa vertente mais específica, que é da violência contra a mulher, né? Violência doméstica e familiar contra a mulher. Nessa pesquisa, eu encontrei aquele mapeamento do CNJ, né, de práticas restaurativas, que é um mapeamento mais quantitativo, né? Ele não detalha muito sobre as práticas, ele só mostra que ele também consultou com os tribunais e vai explicando, né, quantos tribunais têm práticas restaurativas, tudo. E eu achei curioso que ele não explica exatamente o que os tribunais consideram como práticas restaurativas, né? Porque nesse mapeamento, por exemplo, eu estava bem interessada na parte de violência doméstica contra a mulher. E na minha pesquisa, eu estava vendo que não tinham práticas restaurativas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Mas nesse mapeamento do CNJ, que ele fez basicamente consultando os tribunais, né, existe uma porcentagem muito grande de tribunais que falava que existiam práticas restaurativas envolvendo violência contra a mulher. Isso me deixou confusa, porque, na verdade, não existem círculos restaurativos, enfim, mas os tribunais consideram que fazem práticas, né, envolvendo violência contra a mulher. Então, isso que me deixou instigada. O que os tribunais, o CNJ, está considerando como prática restaurativa nesse contexto? Enfim, se você puder esclarecer um pouco, obrigada. Bom, vamos lá, acho que perguntas muito boas, instigantes, e acho que é muito legal, assim, como a pesquisa, quando a gente faz, acho que com sinceridade, assim, tipo, realmente com perguntas que a gente quer saber, leva a gente a lugares muito incríveis, assim, pelo menos eu acho. Acho que eu sou meio entusiasta da pesquisa. Acho que em relação à primeira pergunta, né, sobre a crise entre público e privado, enfim, eu acho que sim, em parte. Eu acho que, assim, a justiça restaurativa, ela já nasce, né, porque a justiça restaurativa em muitos países, e aí aqui o Dominique, acho que aqui eles falam também um pouco de como a JR em muitos países tem essa questão meio quase como se fosse uma cor local, assim, um caráter meio especial, meio ligado a algo autóctone, ou algo muito comunitário, no sentido de muito periférico em Travou, Fê? em relação ao Estado. Travei. Voltei? Voltou. Você parou bem na hora que você estava falando do periférico. Tá, beleza. Então, a gente tem, por exemplo, na Nova Zelândia, a justiça restaurativa, ela começa quando, né, em linhas bem gerais, mas quando os Maori, né, que são os povos tradicionais, digamos assim, e aí todas as palavras que eu usar, autóctones ou tradicionais ou indígenas, enfim, todas elas vão ter implicações da perspectiva colonialista, então eu vou falar só de forma geral. Eles tinham, né, as suas formas de resolver conflitos, e aí uma vez teve um conflito entre jovens Maori, e aí eles viram como era uma sessão do júri, e eles ficaram horrorizados com essa forma de justiça, e aí eles falaram, não dá para a gente aceitar isso, essa forma de justiça é totalmente, né, violenta. E aí o Estado, de forma geral, neozelandês, abriu algum espaço para que eles contassem como eles faziam, né, como eles fariam. E aí a justiça restaurativa, então, ela surgiu lá na Nova Zelândia já como uma forma do público não cooptar, acho que a ideia não é cooptar, mas abrir espaço, de alguma forma, para que práticas comunitárias ou tradicionais fossem
repaginadas ou reformuladas para serem inseridas no contexto de um sistema de justiça maior. Então, acho que essa cisão, digamos, entre público e comunitário, que na verdade não é uma cisão, mas na verdade é um encontro, me parece que está na própria origem da justiça restaurativa em muitos países. O que é, acho que um elemento muito importante para a gente pensar, né? Porque a justiça restaurativa em si, né, no momento em que ela é sistematizada por pessoas que, sua grande parte, são ocidentais, no sentido de não fazerem parte desses grupos que acho que não teriam nenhuma razão para documentar a JR, assim, do nada, já nasce como algo que é diferente da prática comunitária tradicional em si, no próprio contexto em que ela surgiu. A JR não é isso, né? Historicamente falando. A gente pode até querer que ela se torne cada vez mais igual às práticas tradicionais que existiam daquela forma, mas ela não é. Então, ela nasce desse encontro. Então, acho que tem esse lado que é uma questão meio que constitutiva da JR, mas eu acho que, por outro lado, tem sim a ver com essa questão da nossa democracia incipiente e mal formada, no sentido de que eu acho que o Nirson que me contou essa história, que ele estava conversando, acho que com Howard Zehr nos Estados Unidos, e aí ele estava muito preocupado com essa questão de como manter a base comunitária da justiça restaurativa, apesar, né, ou tendo em vista a participação dos agentes públicos e do poder público. E aí o Howard Zehr falou meio assim, mas os facilitadores não são da comunidade? Tipo, se os facilitadores são da comunidade, eu não entendo muito de onde vem essa preocupação. Então, assim, eu acho que tem algo, né, não que essa fala do Howard Zehr resolva as questões, mas eu acho que tem algo que é muito particular do nosso contexto e que tem a ver com o fato da gente ter cisões, assim, é muito difícil, por exemplo, falar em comunidade em São Paulo, né, Grande São Paulo. O que é comunidade? Tipo, a comunidade, e aí eu fiz um estudo sobre isso também na pesquisa, né, a comunidade tem sentidos muito diferentes a depender de quem está falando sobre ela. Então, o CNJ parte de uma perspectiva que, e principalmente o Marcelo Salmazo, que estudou isso, enfim, do George Pavlich, que tem uma perspectiva bem apaixonada, digamos, sobre a ideia de comunidade, que é quando as pessoas se juntam para discutir uma forma de lidar com os conflitos delas e pensar, construir um futuro diferente de alguma forma, melhor. E essas pessoas podem ser pessoas do judiciário, podem ser pessoas do poder público, podem ser pessoas periféricas, podem ser, sei lá, X. Não importa quem são essas pessoas, importa o que elas objetivam a fazer juntas. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, perspectivas, por exemplo, que eu vi já em documentos, né, livros do CEDEP e do Terre des Hommes, que é uma outra instituição que trabalha com justiça restaurativa, com esse perfil um pouco mais, digamos, comunitário, que diz que a justiça restaurativa comunitária está muito ligada à transformação das estruturas sociais. Então, assim, como se fosse uma reparação histórica, de alguma forma, né? Há uma luta contra as opressões, há uma luta contra questões de gênero, questões de classe. Então, assim, se a gente considerar que é isso, é muito diferente. E aí, realmente, é difícil a gente pensar em uma democracia que comporte algo que, né, uma democracia burguesa, digamos, como a nossa, né, sem querer entrar muito nesse assunto, mas que comporte algo que, por si só, né, práticas que por si só visam acabar totalmente com as estruturas de desigualdade social que mantêm, enfim, esse sistema. Então, acho que a gente tem, sim, questões, né, nessa linha, e eu acho que, sim, se a gente tivesse, né, de alguma forma, um poder público que reflete melhor a sociedade, né, e incluindo as diferentes comunidades, e não, sei lá, interesses lobistas, assim, do Congresso, talvez a gente conseguisse falar melhor, né, aceitar melhor, porque às vezes eu sinto que tem uma contrariedade muito grande à ideia da JR com qualquer tipo de parceria com o poder público, como se o poder público fosse acabar com ela. E eu não estou dizendo que não é isso, mas, assim, é algo que se observa, né, na prática e na teoria, e que, enfim, acho que talvez pudesse ser um pouco diferente, realmente, se a gente tivesse uma democracia mais madura e representativa. Então, enfim, acho que é mais ou menos isso, mas acho que foi a Patrícia, né, que perguntou?
Ou não é, Patrícia? Foi isso mesmo, Fê. Foi beleza. Se a Patrícia quiser, enfim, a gente pode ir tentando conversar pelo chat, assim. E aí, sobre a questão da Sabrina, o que os tribunais consideram como prática restaurativa. Então, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu diria, né, eu li bastante, analisei, assim, bem no detalhe essa pesquisa também, né, esse mapeamento que o CNJ fez, até porque um dos receios que eu tinha é de que eu fizesse, meio que chovesse no molhado. E aí eu vi que foram só os tribunais, na verdade, então a minha curiosidade era realmente ver outras iniciativas. E aí só um parênteses, né, em relação ao que a Rê falou, de que iniciativas comunitárias talvez não tenham tido acesso à pesquisa, total, assim, eu acho que muitas tiveram, porque eu tive muito essa tentativa de circular, até entre o que a gente chama, tem um grupo, enfim, de justiça restaurativa comunitária que foi criado no Fórum de Justiça Restaurativa Comunitária do Brasil, em 2018, então a pessoa circulou lá, mas eu acho que sim, e aí, enfim, a gente tem várias discussões sobre grupos que fazem justiça restaurativa e não chamam de justiça restaurativa, e esses grupos não entraram na pesquisa porque um dos critérios era que o grupo se entendesse como um grupo de justiça restaurativa. Então, só, enfim, esse pequeno parênteses. Mas eu acho que, assim, o que os tribunais consideram como prática restaurativa, eu não consigo falar com precisão, porque o que eu vejo que eles dizem, né, é que a justiça restaurativa é um conceito guarda-chuva, isso eu vi em milhares de documentos, né, do CNJ, e que tem princípios comuns, né, um chão comum, que é principalmente o que tem ali na resolução 225 do CNJ. Então, seria basicamente qualquer prática que parte daqueles princípios, só que o que a gente vê, né, no mapeamento é que o que se considera como prática de justiça restaurativa no âmbito dos tribunais é o que cada tribunal considera como prática restaurativa e diz que é, porque esses tribunais responderam formulários. Então, acho que o CNJ também parece que já sabe disso. Assim, eu acho que as pessoas do CNJ elas estão muito conscientes e tentando realmente trabalhar na política nacional da justiça restaurativa para que as coisas façam sentido e melhorem. Tanto que eles agora estão com esse projeto, né, que nem eu mencionei na apresentação, de criar um órgão gestor mais informado, que consiga ter um diálogo maior com o que está acontecendo nos tribunais. O próprio SEDEP participou do programa de Justiça Presente, acabou tipo no começo de 2021, né, porque era no biênio anterior, mas o SEDEP deu formação em JR à distância, né, para muitos tribunais brasileiros, acho que foram 20, mais ou menos, enfim, não sei, ou 10, enfim, eles deram 11, acho que 11. Então, 11 tribunais brasileiros, né, de formações que eu acompanhei um pouco o processo em conversas com a Nelly, né, e pelo que foi divulgado também publicamente. Então, assim, e aí o SEDEP tem uma perspectiva, de novo, de práticas restaurativas que é bastante aberta, pelo menos como, né, eu me formei lá, e que vem um pouco da bagagem de estudo da Nelly e da Joana Blenny, que também é uma pesquisadora, enfim, que era professora nos Estados Unidos, veio para o SEDEP e dá muitas formações, enfim, ela é uma mulher incrível, e que, enfim, tem a sua própria percepção também do que são práticas restaurativas. Então, acho que esse é um incômodo, digamos, né, que faz parte, eu sinto, pelo menos, como um incômodo que faz parte um pouco da JR ser um saber em construção e que tem essas particularidades, né, mas que também tem a ver, acho que, com o fato de que a gente precisa, né, e aí é uma opinião mesmo, não é uma constatação empírica, mas eu acho que a gente precisa de pessoas falando sobre isso e questionando, porque se as pessoas não são questionadas, eu acho que o que acontece os protagonistas, né, dessas histórias, que eu honro 100%, assim, eu acho que são pessoas incríveis, que eu admiro muito, mas que têm poder, e não é que elas quiseram ter poder e falaram, talvez elas até tenham, né, até queiram, mas elas foram pioneiras de alguma forma, e elas, tipo, se elas falarem práticas restaurativas são isso, porque eu criei o primeiro projeto de JR no Brasil, se ninguém falar, não, acho que da onde você está partindo, assim, a pessoa não tem muito por que fundamentar, né? E aí eu acho que a questão conforme a gente for questionando,
talvez essas respostas apareçam e possam ser reformuladas, assim, de alguma forma. Porque eu vejo isso, assim, nossa, aí, Sabrina, eu também, né, fazendo TCC, quem me orientou foi o Samuel Barbosa, do Departamento de Filosofia, né, que, enfim, eu acho maravilhoso. E assim, eu via muitos artigos escritos por facilitadores ou por estudiosos da JR que falavam, é isso, ponto. Tipo, sem referência, sem fundamentação, ponto. E funciona assim, ponto. Tipo, no máximo uma referência a um texto estrangeiro que, tipo, sei lá, é isso. Então, eu acho que, enfim, faz todo sentido isso. E aí, sobre a questão da violência doméstica, quando vai sair logo, acho que a publicação, e aí você pode dar uma olhadinha lá nos dados, algumas iniciativas responderam que fazem, dentre a área de atuação tem violência doméstica. Eu tô olhando aqui pro computador porque eu queria ver mais ou menos a porcentagem. Olha, foram mais ou menos 17% das respostas que falaram que tinham algum tipo de prática com violência doméstica, violência sexual ou feminicídio. E aí 17%, considerando que algumas fazem mais de uma área, né, atuam em mais de uma área, então não são números que somam 100, passa de 100. Que são mais ou menos 20 dessas 122. Então, enfim, depois a gente pode conversar e enfim, eu posso até te ajudar da forma que der. Acho que é isso. Você, posso só complementar uma coisa? Eu não sei, eu fico pensando também que é o que você falou, acaba sendo, sei lá, subjetivo. Algumas coisas, algumas pessoas vão considerar JR e outras não. Então, às vezes, por exemplo, em Tatuí, quando eu estava, a gente fazia o trabalho com violência doméstica, violência sexual, só que a gente fazia focado nas mulheres, então eram círculos de mulheres e tal, enfim. Mas às vezes alguém pode olhar para isso e falar, mas isso não é JR, porque, sei lá, o agressor não tá, né? Assim como tem lugares que, por exemplo, fazem círculos com os agressores, encontros com os agressores, por exemplo, Ribeirão Preto, para, enfim, para desenvolver isso, né? Tentar fazer uma educação, uma reflexão, mas isso não é JR. Então, assim, eu não sei, né, se eu tô certa, mas eu fiquei pensando nesses dois exemplos, assim, que talvez, às vezes, dependendo do olhar, a pessoa fala, mas isso não é JR porque não estão todas as partes. Mas, enfim, fiquei pensando nisso. Sim, me parece que como a JR é um estar muito baseado em valores, né, exige uma subjetividade. Se tiver uma normativa, assim, a gente foge dessa subjetividade que precisa ter. Acho que isso é um desafio. Acho que é por isso que a gente precisa refletir muito e falar sobre isso, porque me parece que ter algo fechado também, a gente perde essa liberdade tão bonita do agir baseado em valores, né, e o agir criativo, e enfim. Fê, queria te dizer que a Patrícia Nakarato, falou aqui no chat do YouTube que sim, você respondeu a pergunta dela, e aliás, ela adorou as ponderações, que aliás a resposta sobre democracia foi um caso à parte, que acho que precisa ser até reouvido por mim, porque é muito, muito conteúdo. E tem mais uma pergunta da Cíntia, a Sabrina levantou de novo a mão, mas acho que a gente pode fazer da mesma forma, não sei, a gente lê a da Sabrina. Não tem só Sabrina. uma consideração sobre a pergunta dela mesmo, acho que pode... Bom, então eu vou ler a Cíntia e passo a palavra para a Sabrina, tá? Então a pergunta da Cíntia é, esse encaminhamento do judiciário por juízes ou promotores é feito como e para onde? Existem núcleos de atendimento? Onde estão e quem são? E aí, Sabrina, a palavra é sua. Oi, gente. Eu só queria fazer uma consideração mesmo sobre o que vocês responderam, que a Fê respondeu. Na verdade, como eu acredito assim, eu parto de uma análise do direito, né? E o que eu estava pesquisando era que muitos documentos internacionais, por exemplo, falavam, por exemplo, a mediação vítima-ofensor não é recomendada para casos de violência doméstica contra a mulher. Outros documentos falavam nesse sentido, por conta de fatores, né, culturais, querer dar uma relevância a essa violência que foi invisibilizada. Enfim, falavam, não pode ter métodos consensuais. E aí, então, eu acredito que como posso dizer, talvez no direito, olhando por uma lente do direito, a análise de se existe ou não
se uma coisa ou não é uma prática restaurativa, seria muito no sentido de, essa prática, ela está vindo em contraposição a uma prática retributiva, no sentido de uma imposição de uma penalidade, de pena privativa de liberdade, por exemplo. Então, nessa contraposição entre algo que é, entre muitas aspas, abolicionista, né? Entre muitas aspas, né? Ou algo que... Não, por exemplo, eu trabalho com violência doméstica contra a mulher, né? Eu trabalho na defensoria e eu já trabalhei também em um juizado. E existiam, por exemplo, muitos grupos reflexivos com os homens, né, e tal. O que eu acho que talvez, saindo dessa lente que eu falei, pode ser considerado uma prática restaurativa, né? Até porque os juízes em decisões que encaminhavam para esses grupos reflexivos falavam, a participação pode ser, ou não, considerada na aplicação da pena. Só que acabava que a pessoa participando ou não participando parecia que era meio indiferente, sabe? Ninguém nem lembrava que isso tinha acontecido. Ninguém nem lembrava que eles tinham passado por grupo, que não tinha passado. Era meio que só... Parecia que era meio que para cumprir um protocolo. No modelo da decisão tá falando isso, então vai. Só que acabava não tendo nenhum reflexo muito grande. E aí eu acho que é nesse sentido que eu estava pensando, né? Tipo, o que os tribunais consideram? Porque talvez isso possa ser compreendido como uma prática restaurativa, mas não tem um reflexo no sentido de, tá substituindo uma punição por meio da dor, não tá, sabe? Enfim, era esse o comentário, mas obrigada pela resposta, Fê. Obrigada a você, Sabrina, desculpa, mania de paulistana de só pegar a primeira sílaba do nome da pessoa e usar como apelido. Sim. Fê, antes de você iniciar a responder, desculpa te cortar, mas a Cíntia pediu para reforçar que a pergunta dela se refere principalmente a São Paulo. Tá bom, beleza, obrigada, Rê. Bom, eu acho que, só para não perder aqui a fala da Sabrina, que eu já estava meio pensando, vou pedir licença só para fazer um comentário sobre a fala dela primeiro, que eu acho que faz todo sentido, assim, essa ponderação. Acho que meio que foi por isso que eu fiz bastante questão de mostrar os dados, né, em relação ao fato de que desde os projetos piloto e até hoje, a predominância é dos casos em que os juízes e promotores decidem, né, meio discricionariamente, encaminhar esses casos para os núcleos, e aí eu vou responder a pergunta da Cíntia na sequência, mas a gente não tem realmente um controle sobre quais casos, né, quantos casos e como isso funciona em termos de remissão de pena ou em termos de abolição da pena. Me parece, né, que, e assim, esse não foi um dado que eu coletei 100%, assim, mas pela descrição dos projetos, e aí eu tenho, né, o pessoal forneceu mais dados sobre os projetos, a gente tem até iniciativas de JR no cárcere. Então, eu acho que, assim, não está no horizonte a curto prazo, assim, para amanhã. A JR sendo... Gente, voltei? Você travou de novo. Sim. Sorry. Não está no curto prazo. Gente. Eu acho que não está no curto prazo. A JR, assim, eu acho que existe até uma pretensão, mas não me parece que o panorama atual é realmente o de que os casos considerados como prática restaurativa são aqueles que são totalmente opostos, né, ou que impedem a pena. Assim, e isso tanto pelo que a Rê e a Carol já colocaram, né, de que, assim, desde os projetos piloto, né, como eu estava falando daqueles encontros restaurativos, existe JR sem sequer incluir a vítima, né, muitos casos não incluem a vítima, como também casos em que não há acordo. Então, assim, eu estava conversando com a Nelly, né, e com o pessoal do CEDEP, e tem sido, né, eles relatam que é um pouco difícil conseguir, não só que a vítima participe, porque muitas vezes ela não aceita, e aí a gente tem o princípio da voluntariedade, como que se chegue a um acordo no final. Muitas vezes
a vítima participa dos pré-círculos e o ofensor também, e aí na hora do acordo, a vítima não quer participar do processo, e aí não há um acordo. E aí, o que acho que a gente tem que refletir bom, mas os pré-círculos já aconteceram, e tipo, qual é o efeito disso para o processo, né? E aí eu acho que é isso, cabe a nós, assim, do direito, e até quem não é do direito, refletir um pouco sobre isso. Eu acho que talvez valha a pena você dar uma olhadinha no projeto de lei lá, que o Paulo Teixeira foi relator, porque ele foi construído bem em conjunto, assim, tipo, a Nelly participou, o Leonardo Sica, o Achute, assim, muita gente que a gente tem conversado e que acho que são importantes acadêmicos, assim, da JR no Brasil e que são muito críticos, participaram do projeto, e claro que não foi um consenso em relação a tudo, mas eles deram algumas soluções sobre os critérios, né, para encaminhamento da JR, para encaminhamento dos casos da JR e para compensação, remissão ou abolição de pena. Então, acho que talvez seja o mais próximo que a gente tem, e que, assim, acho que o que a gente tem que pensar é qual a chance de isso passar no Congresso, né? Então, assim, no Congresso que a gente tem hoje. Então, acho que a gente tem implicações que dizem respeito um pouco, assim, bom, quem faz política pública é o legislador. E quem está fazendo a política pública meio que no braço, assim, né, e falou, não, vai ter, vamos tentar, em termos de JR, é o judiciário, né, o CNJ, que é o judiciário, em tese, né, não é quem deveria legislar, digamos assim. E me parece que há limites, né, infelizmente, para o quanto, para a execução e para a edição, né, das políticas públicas pelo judiciário. Então, assim, eu espero que o judiciário possa, até, né, aqui não trazendo a versão constitucionalista, mas, assim, em termos de facilitadora, acho que o mundo ideal seria o judiciário conseguir até implementar protocolos nesse sentido, mas não sei até que ponto isso é possível, assim, acho que também é um ponto mais doutrinário, assim, a ser estudado. Mas, enfim, acho que é isso. E aí, em relação à pergunta da Cíntia, né, para onde que é encaminhado, né? Então, assim, a gente tem, pelo que eu vi de forma geral, a gente tem alguns núcleos de justiça restaurativa e a gente tem também alguns SEJUSCs e NUPEMECs, que são núcleos voltados à mediação de forma geral, né? A mediação, conciliação de forma geral, e que incluem, em algumas varas, justiça restaurativa. Então, pelo que eu vi, a gente tem, digamos que nos tribunais, 4 modelos, vamos falar assim. A gente tem os NUPEMECs, a gente tem os SEJUSCs, que então são, enfim, núcleos dentro dos tribunais que podem incluir práticas restaurativas, ainda que acho que não seja muito técnica a inclusão de justiça restaurativa nesses núcleos. E aí acho que a Rê talvez possa até falar melhor dessa parte, porque eu tenho, assim, os dados brutos, mas acho que os detalhes a Rê está bem mais por dentro. A gente tem também alguns núcleos, e aí eu acho que não é muito em São Paulo, pelo que eu vi, são mais em outros estados, núcleos específicos de justiça restaurativa, se bem que a gente tem o grupo gestor de justiça restaurativa do TJSP, que a Rê pode falar muito melhor do que eu, com certeza, mas que são núcleos dentro dos tribunais de justiça restaurativa, então como se fosse o NUPEMEC, né, que é um núcleo de mediação, mas voltado especificamente à justiça restaurativa, e que, pelo que eu vi, né, na pesquisa, a maior parte é composta, né, por próprios servidores do judiciário. E a gente tem também, e aí isso inclui psicólogos, assistentes sociais, enfim, e além dos juízes, muitas vezes, e a gente tem também o caso em que o tribunal, né, ou a vara, enfim, o juiz, encaminha o caso, discricionariamente, na maior parte das vezes, para um facilitador ou uma instituição que é do terceiro setor ou que é independente, digamos assim. Então, por exemplo, teve alguns casos, né, em que o CEDEV participou, que foi uma juíza em Brasília, a Catarina, enfim, doutora Catarina, enfim, e ela pegou alguns casos e ela montou um projeto ali de JR na vara dela e ela convidou facilitadores, né, no caso a Nelly, de São Paulo, pelo CEDEP, que veio pelo CEDEP até Brasília, para facilitar os processos. Então, a gente tem esses modelos que são meio híbridos. Também existe a possibilidade dos promotores ou juízes encaminharem os casos para, por exemplo, um núcleo
de extensão de uma universidade fazer os processos de JR. Então, isso acontece, por exemplo, na CJA, né, que é a Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia, e aí na pesquisa o Nilson relatou alguns casos em que eles fizeram isso, e aí até se criou, no âmbito do Ministério Público, um procedimento meio padrão, assim, para encaminhamento desses casos. Então, varia muito, e eu acho que isso é para o bem, né, por um lado, que é liberdade, acho que e JR combinam de forma geral, assim, mas também acho que para o mal, no sentido de que tudo que é discricionário pode acabar, tipo, dependendo da vontade das pessoas. Então, acho que a gente depende muito dos promotores e juízes que, né, a gente sabe que tem um perfil, assim, no Brasil. Mas, enfim, acho que eu posso passar também para a Rê, para ela contar um pouquinho de como acontece na experiência dela, se você quiser, Rê. Sim, acho que dentro do Tribunal de São Paulo, né, tem um grupo gestor que está ligado à Coordenadoria da Infância, e aí esse é o núcleo gestor do Estado, vamos dizer, mas é um incentivo mesmo para ter núcleos, grupos gestores institucionais locais, né, para que eles possam também fomentar nas suas localidades. Então, o que eu posso dizer, por exemplo, dos projetos na capital, é que fez uma formação e uma compilação de rede, vamos pôr, na região da Freguesia do Ó, em 2016. E aí, dali, nasceu um núcleo institucional local da Freguesia do Ó. Então, é composto pela saúde, é composto pela assistência social, pelo Sou da Paz e também pelo juiz, que tá lá no Brás, né, na vara, e os membros também do GT, né. Então, esse tem sido a política, mais ou menos, falando bem rapidamente, já que eu estou com um pouco do receio do tempo, mas a gente vai ter aí, o nosso diálogo permanece, mas tem sido mais ou menos esse movimento que tem sido feito pelo Grupo Gestor de São Paulo. Então, tem é bem na linha da resolução que a Fê já trouxe, né? Tem um grupo gestor institucional, assim, do Estado, para fazer essa avaliação, esse fomento e tudo mais. E aí também há os regionais, mais ou menos em suma é assim, mas a gente pode seguir a conversa. Tá bom? Alguém mais que tem alguma coisa a colocar? Eu tô um pouco com receio do tempo da Fê, por conta também da gente, né? Porque são 7 minutos para o fim. Mas eu acho que a gente já pode partir para o final, não é? Então, Fê, quero agradecer muito, muito, muito. É muito, muito bom te ouvir. Você tem uma clareza nas suas falas, assim, que eu acho que clareia, mas instiga ao mesmo tempo, sabe? Então, eu saio assim, entusiasmada, inclusive para a pesquisa, porque é muito bom saber o seu caminho, mas também instigada, sabe? Então, eu acho que o meu sentimento é assim que eu saio. E, nossa, é muita honra poder ter você por perto. Espero, assim, a gente no Júri está desenhando o nosso caminho, né? Então, espero que, assim, você que foi uma das idealizadoras junto com a Adri, também estejam, assim, felizes com todo esse movimento. Eu acho que a construção é muito, muito rica e muito dinâmica entre nós, e eu agradeço muito a oportunidade. Então é isso. Sabrina, Paty, Cíntia, todo mundo que participou também, agradeço muito. E é isso. Carol, você quer trazer? Eu tenho várias perguntas, mas aí depois a gente vai trocando. Eu até anotei aqui, tinha 3 perguntas, mas eu quis dar, né, essa prioridade, enfim. Mas daí a gente vai conversando. Acho que são pautas importantes do Júris também. Uhum. E agradecer mais uma vez, Fê, e parabéns pelo trabalho e pela sua paixão, enfim. É sempre muito bom te ver e te ouvir. Espero que em breve nós nos vejamos pessoalmente. Muito obrigada. E aí, se quiser trazer sua fala final, Fê. Ai, muito obrigada, gente. Fiquei muito emocionada, assim, de estar aqui com vocês. Estava com muita saudade, sinto muita falta, assim, das nossas trocas de ideias, que são, nossa, incríveis. E, assim, também queria honrar muito no Júris, né, nessa construção da pesquisa, porque ainda que a pesquisa não tenha sido feita no âmbito do No Júris, as discussões que a gente teve no Júris desde 2019 fizeram muita parte de toda a pesquisa que eu fiz e de todas as investigações, caminhos. Então, assim, essa pesquisa também é em parte do No Júris, fruto dessa construção que a gente faz, e acho que
queria também parabenizar muito, assim, as nossas coordenadoras mais diretas, né, em ação aqui, também pela organização desse evento, que eu sei que, né, as tecnologias aí são desafiadoras, mas achei que foi tudo perfeito, assim, e agradecer muito pelo convite, gente, sério, de terem conseguido abrir um espacinho aí para trazer esse assunto que eu realmente sou bem apaixonada, e acho que, assim, contem comigo sempre, no Jurors também, né, não estou aparecendo sempre, mas, tipo, podem me ligar, me mandar mensagem, às vezes eu demoro para responder, mas tá tudo bem, e aí a gente vai trocando. E acho que é isso, agradecer muito também as perguntas, que eu achei que foram muito boas, muito maravilhosas. Eu sempre anoto perguntas também. Eu acho que as perguntas, assim, esse tipo de evento que a gente vai discutindo, são um prato cheio para quem quer, sei lá, pesquisar, ou fazer um TCC, fazer um mestrado, fazer um ensaio, porque tudo parte de uma pergunta. Sim, meu TCC partiu de uma pergunta, e acho que grandes pesquisas, né, que a gente tem na JR partiram de perguntas, né? Então, acho que perguntar e a JR é meio arte da pergunta, né? Então, tipo, acho que é isso. E, gente, agradecer demais mesmo, sério, vocês são incríveis, admiro demais todas vocês. E agradecer também a Su, que cadê a Su? Acho que ela tá mais na parte operacional hoje, mas... Nossa, a fada da tecnologia. Nossa, maravilhosa, pessoa mais profissional em sistematização e organização que eu já vi. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigada também para quem assistiu. É isso. É isso, obrigada, gente. Obrigada mesmo. É isso, gente. A gente, como falou, vão ter outros encontros abertos ao longo do semestre. Então, a gente ainda se vê. Beijos.